Pessoalmente com Thaisa Tosi, hoje a gente vai falar sobre política. Nunca vi o brasileiro tão engajado sobre isso, então nada melhor do que falar sobre algo que a gente tem que aprender, né? Que é a separação dos três poderes no país. E para falar sobre isso, eu trouxe o advogado, muito conhecido por vocês nas redes sociais e principalmente por ser meu digníssimo marido para a gente conversar. Tudo bom, doutor Hélio Deria Júnior? Tudo bom, Thaisa? Prazerzão estar aqui, parabéns pelo novo podcast, super legal, tenho assistido todos, tenho adorado. E já fica a minha sugestão aqui, você tem que ser entrevistado aqui também no teu podcast por alguma pessoa, para eles entenderem o que uma veterinária, como uma veterinária se tornou uma publicitária digital de sucesso. É uma história bacana também. É legal, vamos falar sobre um assunto que é muito importante, todo mundo deveria saber, deveria ter na escola isso. Eu também acho, porque a gente nunca viu o brasileiro querendo saber tanto sobre, não é? Eu tô sentindo essa vertente mais pesada do que nunca no nosso país. É que quando a água bate no bumbum, né, como a gente fala, aí a gente se obriga a se inteirar, se obriga a reagir. A grande verdade é que estamos passando por um momento absolutamente único na história do Brasil, um dos mais importantes, um dos mais tensos. A gente tem uma tendência a avaliar o passado de uma maneira mais incisiva e o presente a gente muitas vezes despreza. Como se fosse normal. Não é normal o que está acontecendo hoje no Brasil. Nós estamos vivendo uma plena ditadura judicial. O Alexandre de Moraes, que eu tenho até dificuldade de chamar de ministro, porque o cargo de ministro é um cargo respeitável, vem agindo como um ditador arbitrário, agressivo. Então, o momento que a gente vive hoje no Brasil é seríssimo. E se uma providência muito séria não for tomada, o Brasil vai ser tomado de refém a partir de 2023. Já é refém, mas a coisa vai ficar muito mais feia. E agora a gente explicando da forma leiga. Eu também sou veterinária de formação, não entendo tão bem. E nada melhor do que a gente ouvir de alguém que super entende sobre isso, dessa separação dos três poderes. O que é isso no país? Bom, a separação dos três poderes existe há muito tempo. Na verdade, foi acreditada a Aristóteles a primeira citação dos três poderes e divisão, mas quem efetivamente divulgou e tornou conhecida foi Montesquieu. Na verdade, os três poderes, a separação em três poderes é para evitar a concentração de poder em apenas um homem, um absolutista, na época os reis, né? Então foi uma forma de você tirar todo o poder do rei e separar em poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, né? Então esses são os três poderes e o Brasil, né, é uma república federalista, presidencialista, que adotou os três poderes aqui. E quem compõe esses três poderes? Então, é o executivo, né, aqui no Brasil, na figura do presidente da República, o legislativo, que é formado pelos deputados federais e os senadores, né, que é o Congresso Nacional. Então, muita gente pensa que o Congresso Nacional é onde ficam os deputados. Não. O Congresso Nacional é a Câmara dos Deputados, mais o Senado Federal formam o Congresso Nacional. São 513 deputados federais e 81 senadores, e o Poder Judiciário, formado por juízes de primeiro grau até o máximo que seria o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser apenas um tribunal constitucional formado por 11 senhores respeitáveis, isentos e neutros, para dizer se uma lei ou uma decisão é constitucional ou não, apenas isso. O Supremo Tribunal Federal sequer pode agir politicamente, né, já entrando no assunto aqui. Inclusive é crime de responsabilidade se exercer qualquer atividade político-partidária, se interpretar propositalmente contra texto expresso de lei. Mas, então, seria, porque não está sendo. Então, como é que funciona? Se seria crime o que está acontecendo e não é crime? Então, vamos lá, vamos fazer um breve retrospecto histórico aqui do Brasil, né? O Brasil passou por um século XX bastante atribulado, com um período curtíssimo e máximo de democracia plena de 21 anos, salvo engano, não me recordo exatamente. Mas a grande verdade é que nós tivemos um período ditatorial do Getúlio Vargas, depois tivemos um breve período democrático, depois tivemos um período militar, né? E depois, em 88, a Constituição
de 88 veio para trazer, teoricamente, aí direitos e garantias individuais e constitucionais, e na Constituição de 88 que está a separação dos três poderes, né? Então, estabelece as funções do legislativo, do executivo, do judiciário, são esferas independentes, né? Deveriam ser independentes, mas não são, eu já chego lá. Porque para controlar, para ter o que a gente chama de freios e contrapesos, né, que é um sistema de você não deixar um poder crescer demais, o legislador constitucional teve uma ideia que funciona só em país de gente séria, que não é o caso do Brasil, infelizmente, né, que é um controle simultâneo dos poderes. Então, o Supremo Tribunal Federal é controlado pelo Senado. E o Senado e a Câmara dos Deputados são julgados apenas pelo Supremo, assim como o presidente da República. Então, vamos dizer, um autocontrole desses. É um círculo desses três poderes, que funciona bem quando há a seriedade das pessoas. Mas como o Congresso Nacional não é sério no Brasil, o STF, muito menos hoje em dia, acabou se criando uma relação de clientelismo, uma relação de toma lá da cá, uma relação de troca. Então fica cada um na mão do outro, né? Por que você acha que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não está tomando providência contra esses abusos absurdos que o STF vem praticando há anos? Porque está na mão deles. Os deputados e os senadores estão na mão deles. Então, se cria uma relação de toma lá da cá e quem perde sempre é o povo. O Brasil tem leis que vêm sendo criadas há décadas apenas para proteger essas pessoas do povo. Essas pessoas deveriam ser representantes do povo e, na verdade, estão lá a todo o tempo se beneficiando em prejuízo, em detrimento do povo que deveria proteger. Eu acredito que a maior reclamação que a gente vê nas redes sociais das pessoas é exatamente isso. Por que ninguém se pronuncia? Por que ninguém ajuda? Até em alguns pontuais, poucos, né? Então seria por isso, por causa dessa questão de que um defende o outro. A coisa tá muito engessada entre eles, né? O Brasil precisa muito de um reset constitucional, um reset legal. Talvez um pouco assustados por um período autoritário, que foi o período militar, a Constituição de 88 tenha conferido um excesso de poderes ao Poder Judiciário, né? Tenha conferido garantias individuais que se transformaram em verdadeiros escudos para a criminalidade. Eu sou criminalista, posso falar disso. Há um exagero, na verdade, o mau uso das garantias constitucionais, as garantias individuais, viraram escudo para bandido, né? Para impunidade, viraram instrumentos de impunidade. Então o Brasil precisava de uma reformulação legal para acabar com o foro privilegiado. Temos que acabar com isso, né? Acabar com essa forma de nomeação dos ministros do STF, que hoje quem indica o ministro do STF é o presidente da República, né? Então você precisa ter, no máximo, vamos dizer, o máximo da idade é 70 anos, você precisa ter menos de 70 anos, e mais de 35, o presidente da República indica. Só que veja um absurdo. Ele indica um ministro que amanhã ou depois vai julgá-lo. É o que aconteceu com o Fachin. O ministro Edson Fachin foi indicado pelo Lula, pela Dilma, e depois retribuiu essa indicação, armando uma maracutaia jurídica para tirar o Lula da cadeia, para torná-lo elegível. E aí começou a fraude das eleições de 2022, que começou lá com essa falcatrua jurídica do STF e passou por uma condução parcial, abusiva do TSE, capitaneado pelo Alexandre de Moraes, e culminou com uma fraude nas urnas, né? Que só não vê quem não quer. Né? E muito embora não se tenha uma prova cabal disso, porque eles fizeram de tudo para que não houvesse essa prova cabal, fazendo lobby no Congresso para que não tivéssemos uma impressão do voto, que pudesse auditar o voto, por que não ter? Por que não ter uma conferência? Se alguém te acusa de ter, sei lá, você está no supermercado, se alguém te acusa de ter colocado um produto embaixo da blusa, o que a pessoa inocente faz? Ela chama uma testemunha e fala, me revista agora. O que a pessoa que tem culpa no cartório, ninguém me encosta a mão, ninguém vai me encostar, etc. Mas daí nós temos países como os Estados Unidos, por exemplo, que também alegam sim fraude, né, eleitoral. E não tem utilização da urna eletrônica. E aí? A fraude pode acontecer de diversas formas, mas a urna eletrônica associada a uma impressão do voto, ela dá instrumentos de auditoria. Tudo bem, a gente não tem condições de ter essa auditoria através do voto impresso.
Mas quando você não tem, você vai para onde? Você recorre ao quê? Estatística e probabilidade. E todos esses estudos que todo o povo brasileiro acompanhou mostrou que a estatística, através da estatística e da probabilidade, que a chance de que as urnas anteriores a 2020 tivesse aquela coincidência toda entre elas, em detrimento das urnas de 2020, é nula. A chance de que isso tivesse acontecido em todo o país é nula. Então é matematicamente impossível que isso tenha acontecido de maneira natural. Houve fraude. Então, agora a gente falando de eleições, falando de tudo isso que aconteceu, uma das coisas que entrou mais em voga, em vigência aí, foi o artigo 142. Sim. E até fez um vídeo na internet explicando, mas assim, explicando agora aqui no podcast o que é esse artigo e se ele realmente é viável. Vamos lá. Como diz o Alexandre de Moraes, a internet deu voz aos imbecis, né? Veja a arrogância, a prepotência desse cara. Só que a internet não deu voz aos imbecis, ela trouxe informação a todos, inclusive os imbecis. E através dessas informações e dessa troca de ideias, as pessoas perceberam o que estava acontecendo. Muito embora a grande mídia vendida, porque secou a torneira no governo Bolsonaro de bilhões de reais que abasteciam essas emissoras, esses jornais, né, eles ficaram silentes, quietinhos, mas as redes sociais foram alimentando a informação das pessoas e todo mundo viu o que aconteceu. Todo mundo viu a forma parcial com que essa eleição foi conduzida. E isso é fraude. A fraude não é só nas urnas. Se o juiz do jogo comprovadamente estava apitando em nome de um dos times, isso é fraude. Houve fraude na condução. E depois de todas as denúncias, os estudos e as demonstrações acerca das urnas, as pessoas não aceitaram esse resultado. Não aceitaram esse roubo na cara dura. E foram para as ruas. Foram para as ruas exigindo providências das únicas instituições que poderiam efetivamente fazer algo para o país, que são as Forças Armadas. Por quê? Porque eles têm o poder da caneta, o poder de controle das polícias, de determinação, mas as Forças Armadas podem reconduzir ao estado de legalidade. Ah, seria um golpe? Não, o golpe já foi dado, nós estamos diante de um golpe. Essas pessoas que colocaram o Lula de volta à corrida presidencial, essas pessoas que manipularam a eleição, essas pessoas que fraudaram a votação, elas aplicaram um golpe no Brasil. Então qualquer movimento que se faça é de contragolpe, é de restabelecimento da ordem, da lei, da ordem e da democracia do Brasil. Então esse artigo 142, que está lá na Constituição Federal de 88, ele diz o seguinte, é o artigo que institui as Forças Armadas. Então ele institui as Forças Armadas, diz que são instituições permanentes, a Marinha, a Aeronáutica e o Exército, né, sob o comando supremo do presidente da República, e que e aí estabelece também o artigo 142, a função das Forças Armadas, que é proteger o país, a soberania, as fronteiras, garantir, e aqui vem a parte mais importante, garantir os poderes constitucionais e a lei e a ordem. Tá? O que são os poderes constitucionais que, segundo o artigo 142, as Forças Armadas têm o poder e dever de garantir? Não é os poderes constituídos, não se confunde com poderes constituídos, que são o poder legislativo, né? E executivo. Poderes constitucionais são aquelas garantias que a Constituição nos dá, do voto livre, da imparcialidade, dos juízes e tudo mais, né? Então, toda vez que esses poderes constitucionais forem violados, a liberdade de expressão é um poder constitucional, que é um poder que a Constituição nos garante. Toda vez que esses poderes constitucionais forem cerceados ou atacados, especialmente por quem deveria protegê-los, que é o caso do Alexandre de Moraes e do STF, toda vez que esses poderes estiverem em perigo, e consequentemente a lei e a ordem também, porque isso gera revolta, as Forças Armadas podem intervir. Mas quem tem que dar a ordem? O comandante supremo. Quem é o comandante supremo? Jair Bolsonaro. Então e aí? Eu pergunto ao presidente e o tempo está se esgotando. Vai continuar, entre aspas, levantando a bandeirinha das 4 linhas enquanto os inimigos estão tomando de assalto o Brasil, jogando fora das 4 linhas? Ok? Dê a ordem, porque está dentro das 4 linhas a ordem para as Forças Armadas agirem. Está lá, está na Constituição, tem motivo para isso. Mas daí nós temos uma coisa que eu até comentei isso em casa, que eu acho
nós que somos leigos no assunto, não somos da área, nós temos o estudo do direito, nós temos os advogados, né, e temos a lei. Na verdade, assim, a Constituição é uma, né? Sim, é a maior de todas. Isso, as outras são isso. infraconstitucionais. E como as duas pessoas que estudam essa lei, né, que é igual, podem ter visões tão diferentes, porque a gente vê advogados defendendo um lado e defendendo o outro. Pois é uma pergunta que eu me faço também, né? Uma pergunta que eu não tenho resposta. Infelizmente, a gente vê alguns colegas defendendo o indefensável, né? Existe um autor americano que escreveu um livro dizendo que a esquerda é uma doença mental, né? E pela experiência fracassada que o mundo inteiro nos trouxe sobre o socialismo e o comunismo, defender isso só pode ser em função de alguma doença mental mesmo. Essa aqui é a minha opinião. Mas em relação aos colegas e à posição da OAB Federal, da OAB Estadual, que esteve omissa também, eu gostaria de ter essa resposta, mas não tenho. Digo que a OAB Federal, na penúltima gestão, foi capitaneada por um esquerdista, militante de esquerda, que se chama Felipe Santa Cruz, canalha, que usou a OAB para fazer política. E agora, infelizmente, a OAB permaneceu na mesma linha. A OAB do Paraná também poderia ter agido e gritado contra essas arbitrariedades, vem se mantendo silente, confortavelmente silente, mas hoje mesmo eu fui incluído em um grupo de advogados contra a corrupção, advogados de direita, né? Que amanhã, inclusive, farão eu não sei quando o programa vai ao ar, mas Domingo, então vai ser um dia, dois dias antes vai ter um manifesto na frente da OAB em que livros do Alexandre de Moraes vão ser queimados por advogados. Inclusive, eu descobri que eu tinha um lá, que eu nem lembrava que eu tinha um livro desse cara. E possivelmente irei lá também para dar o destino que ele merece. Então são poucas pessoas que a gente vê, né, que deram a cara a tapa. E alguns deputados, poucos senadores. E dentro desses deputados a gente tem quem tentou levantar uma CPI contra esses abusos, que foi o Van Hatten. E o que é essa CPI? Bom, antes de mais nada, quero dizer que o Congresso Nacional nos envergonha há muito tempo. Há muito tempo que eles vêm agindo em interesse próprio, não em interesse do povo. Ali o Congresso Nacional é um instrumento para se ganhar dinheiro, não para se defender os interesses do povo, propriamente dito. E o governo Bolsonaro fechou essa torneira, reduziu essa farra, essa folia com o dinheiro público, que especialmente o PT levou a níveis nunca antes vistos. Então, para os deputados, para grande parte deles, tá ótimo essa volta, porque abriu a torneirinha novamente. É PEC da transição, é fura-teto, 200 bilhões para se gastar, dinheiro, que é tudo que eles querem, né? Então, em relação à Câmara dos Deputados, pouquíssimos se manifestam porque pouquíssimos têm interesse em fazer verdadeiramente o bem para o povo e para a população, né? Servir a população, servir ao Brasil e não se servir dele. A grande verdade é que o Brasil é uma vaca cheia de leite em que muitos bezerros mamam, né? O Brasil tem um excesso de funcionalismo público, um excesso de cargos, um excesso de prefeituras e câmaras municipais que geram um gasto público absurdo. Então o Brasil fica, basicamente, o setor produtivo do país trabalhando para pagar privilégios, para pagar mordomias em todos os setores, especialmente no alto escalão do serviço público. Então, enquanto o Brasil não se moralizar, enquanto não houver uma reforma política, uma reforma administrativa que enxugue o Estado, que diminua o Estado, o Brasil não vai caminhar para frente. Mas você acha que o PT, você acha que o Lula quer um Estado diminuto, enxuto? De jeito nenhum. Ele quer um Estado inchado, com muito dinheiro para poder roubar. É exatamente o que ele quer, né? Um Estado cheio de funcionários públicos para exercer aí um curral eleitoral e um cabide de empregos. Não estou falando mal do funcionalismo público, que não me entenda mal. Existem ótimos e essenciais funcionários públicos que estão, inclusive, engajados na causa, mas um Estado inchado é um campo fértil para a corrupção. Essa que é a verdade. E a CPI? Perdão. E a CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, né, que é
basta 1/3 dos deputados aprovarem, ele exerce, na verdade, funções investigativas de um fato determinado e por tempo determinado, né? Então, qualquer deputado pode propor uma CPI, nesse caso aqui, contra a transparência que foi instaurada, né? Em favor das garantias constitucionais. E a partir disso se ouvem pessoas e aí, concluída a CPI, é feito um relatório e essa CPI pode ser encaminhada para o Ministério Público adotar as providências, se for um crime comum contra quem quer que seja, né? Ou se for um crime de responsabilidade, a própria casa, o próprio Congresso Nacional pode propor. Por exemplo, se uma CPI tiver como alvo um ministro, né, o próprio Senado pode propor um processo de impeachment contra esse ministro do Supremo. Se for uma CPI contra o presidente da República, a própria Câmara dos Deputados pode iniciar um processo de impeachment contra o presidente, como aconteceu com a CPI que resultou no impeachment da ex-presidente Dilma. E pode haver esperança, então. Há esperança, Thaisa, há esperança dos caminhos legais, mas veja, o Congresso Nacional é manipulável. Ele é camaleão. Então, assim, por essas vias legais, os bem-intencionados serão engolidos pelos lobos e pelas raposas que lá estão, como sempre aconteceu, né? Eu não vejo muita esperança de que as coisas se resolvam pelo caminho mais calmo e tranquilo, infelizmente. Eu acho que nós vamos ter que ter uma contra a ruptura, porque a ruptura já foi feita pelo Supremo, o Supremo rasgou a Constituição que deveria defender, está agindo como bem entende, ao arrepio das leis, especialmente ministros como Roberto Barroso, e principalmente o Alexandre de Moraes, mas todos eles estão agindo como bem entende, fazendo o que bem entende, extrapolando as suas funções, invadindo os outros poderes, invadindo atribuições do Executivo, invadindo atribuições do Legislativo. Então, então a ruptura já foi feita por essas pessoas. Então, eu acho que pelos caminhos lícitos, nós não teremos resultados, porque tudo vai parar onde? No Supremo. Vai acabar parando no Supremo a discussão e o Supremo está dominado, ou seja, o investigado, o suspeito, o acusado é propriamente quem vai julgar. Por isso que eu não vejo outro caminho a não ser acionar as Forças Armadas para se reestabelecer a lei, a ordem e o quadro democrático no Brasil. A questão do Alexandre de Moraes, ele é o ministro e ele também está envolvido com o TSE. Isso é possível, uma pessoa que está lá em cima dando uma ordem, direcionar outra situação? É o que diz a Constituição, é o que diz a lei maior, né? Mas uma lei feita para quê? Feita com equívoco. Eu quero crer que a Constituição de 88 foi promulgada com boas intenções, mas com muitos erros, com muitos equívocos, né? Então, o fato de ministros o TSE ser composto em parte por ministros do STF acaba virando um puxadinho do STF e as decisões lá tomadas que um acabam faz indo e o outro pro decide. STF, Ele mesmo decide. E o corporativismo deles acaba falando mais alto, especialmente quando esse corporativismo for, na verdade, uma má intenção política, que é o que eles fazem. Nós temos no Supremo hoje agentes políticos, militantes políticos, que é tudo que o Supremo Tribunal não deve ser. Então, o que precisa fazer? Urgentemente, nós precisamos resetar algumas normas, precisamos mudar. Só que se for pelo caminho legal, ninguém vai mudar, porque os ministros vão chantagear os deputados e senadores, e esses deputados e senadores não vão conseguir uma emenda constitucional para se mudar a forma como o ministro é indicado, o tempo de permanência. Mas precisamos fazer como em alguns países da Europa, como na Itália, por exemplo, em que o cargo não é vitalício. Você entra, fica 8 anos e sai. Essa nomeação direta pelo presidente, ela é muito perniciosa. Teria que ser, a minha sugestão, por eleição indireta. Votariam os presidentes das OABs estaduais e o presidente da OAB federal, votariam os presidentes dos tribunais estaduais e federais, os representantes dos ministérios públicos estaduais e federais, uma lista, que aí sim o presidente poderia indicar uma lista com 6 ou 12 nomes, e uma eleição por todas essas pessoas indireta, para nós não termos uma indicação indireta. Direta. O que acontece? Antigamente se colocava ministros mais experientes, pessoas cuja vida ensinou o valor da honestidade, o valor do caráter.
mas que acabavam saindo, né, rapidamente em função da aposentadoria compulsória, que hoje o ministro do Supremo tem que obrigatoriamente se aposentar aos 75 anos. Então, o que o PT espertamente fez? Começou a colocar jovens ali. Fica muito Dias tempo. Toffoli entrou com 40 e poucos anos, Alexandre de Moraes, 50 anos, pouco antes, talvez. Então são pessoas que foram indicadas muito novas para lá permanecer defendendo o interesse de quem os indicou por décadas. Isso é muito ruim. E falando de uma coisa que eu acho que daí todo mundo sofreu, né? Cada um, eu inclusive, que foi a censura, né? Uma censura que não foi nem um pouco velada, foi uma censura direta e que estamos sofrendo os perfis derrubados nas redes sociais, que são contrários, direitistas, ver tudo isso acontecendo e todo mundo se sentindo completamente amarrado, né? Ou com a boca fechada, impotente, né? Que é o que todo mundo sente. Tá certo? O que se faz? Como fazer? Que eu acho que é o desespero e a pergunta de todo mundo que muito hoje se sentiu assim. Muito prazer. Eu sou a ditadura. É isso que a ditadura faz. Ela cala as pessoas. Ela impede que as pessoas questionem os governantes. Questionem o processo eleitoral. Gente, o primeiro requisito de uma democracia saudável é a liberdade de questionamento. E aqueles que estão no poder público têm a obrigação de responder tantos quantos forem os questionamentos. Esse cerceamento da liberdade de expressão é típico de estados ditatoriais. As pessoas estão cerceadas, estão tolhidas no seu direito fundamental de se expressar, de emitir opinião. E pior, deputados federais, integrantes do Parlamento Federal. Parlamento vem de parlare, parlamento, parlamentar. É aquele que fala em nome do povo. Tanto que a Constituição, no artigo 53, estabelece que os deputados federais são invioláveis nas suas falas, nas suas palavras e votos. Mas estão sendo presos. Quaisquer que sejam elas, quaisquer. A Constituição fala quaisquer, ela não faz uma só ressalva. Ele pode falar o que ele quiser. Por manifestação da palavra e de pensamento, de opinião, ele não pode sofrer nenhum tipo de sanção. E aí, o nosso querido Alexandre de Moraes vai lá e prende um deputado federal. Tudo bem, a forma como esse deputado usou, o Daniel Silveira, né, para se expressar não foi adequada, mas ele tem o direito constitucional de fazê-lo. Que as urnas o punam, se ele exagerou, pode-se ingressar até eventualmente aí com um crime contra a honra no máximo. Agora, prendê-lo, até porque ele não estava em flagrante, um deputado só pode ser preso em flagrante delito por crimes comuns, né? Por crimes de opinião, por crime de palavra, de pensamento, não pode em situação alguma ser preso. Mas esse Alexandre de Moraes é um psicopata, esse cara é um... Então, resumindo, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente está vivendo, que a gente corre o risco de viver, estamos todos impotentes, todos amarrados e vamos ter que engolir. Nós temos uma única esperança, que se chama Jair Bolsonaro. E que ele precisa tomar uma posição. Ele está tendo uma oportunidade única. E agora, né, mais um golpe, antecipando a diplomação do dia 19. Isso é permitido, dia 12, inclusive? Não podia também. Não poderia, porque já tinha sido publicada já a data e tudo mais. Mas eles não estão nem aí para a lei. Estão fazendo do jeito que bem entendem, já roeram a corda, já romperam com qualquer amarra à Constituição. Então nós temos uma única esperança, que é o presidente da República jogando dentro das quatro linhas, restabelecer a ordem democrática do Brasil. Não é dar golpe coisa alguma. Se as Forças Armadas fizerem, talvez possa até ser considerado golpe. Agora, se o presidente determinar, e tem motivos para isso, de sobra, porque as garantias e os poderes constitucionais foram vilipendiados. A lei e a ordem foi atacada, foi desvirtuada. Então nós temos motivo para, dentro do que diz a Constituição e dentro das quatro linhas, fazer parar este golpe que o senhor Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo Tribunal Federal e a chapa do Luiz Inácio Lula da Silva, desse golpe que eles deram no Brasil.
Falando tudo isso que a gente tá falando agora, a gente corre o risco, inclusive, de ser derrubados. Altíssimo, né? E aí a gente mostra que onde nós estamos e o que nós estamos vivendo. E o que esperar se nada for feito e tudo assumir? Veja, a advocacia não é profissão para covardes. Eu acho que nós, enquanto cidadãos, enquanto tivermos a liberdade de falar, temos que falar, temos que reagir, né? Mas se efetivamente essa turma assumir o poder, eu vejo tempos e um futuro sombrio para o Brasil. Eu, sinceramente, vai ser um atestado de falência moral de uma nação. Justamente o setor que produz, que coloca esse país para frente, vai perder a esperança de um Brasil minimamente decente a curto prazo. Vai ser um duríssimo golpe naquelas pessoas que efetivamente fazem e trazem o bem para o Brasil. Vai vencer a hipocrisia, vai vencer o crime, a corrupção, né? Os arranjos políticos. O mal vai vencer. O mal. E não é aqui uma dicotomia cega entre bem e mal. Eu não tenho vinculação partidária nenhuma. Meu partido é a minha família, é você e os nossos filhos. E tudo isso que eu falo é pelo futuro deles, para que eles tenham liberdade, né? E minha infância eu passei em época em época do período militar, né? Em que muito se alega acerca de cerceamento de liberdades, mas o pouco que já se viu deste grupo de esquerda e desta ditadura bolivariana esquerdista que querem implantar no Brasil, aí sim as pessoas vão ver o que é uma ditadura, né, guiadas por pessoas que não têm escrúpulo nenhum, que estão preocupadas apenas com o próprio bolso e com a própria ideologia política e não com o país. Então, se isso acontecer, sinto muito, né? Meus pêsames, Brasil. E o doutor tem esperança? Pouca. Eu vou ser bem sincero para ti. Será uma grande surpresa para mim se isso acontecer. Se algo acontecer de agora até o dia 12. Mas esperança eu ainda tenho, sim. Torço por isso, tenho o direito de torcer por isso, né? E rezo por isso. Espero que esse homem não perca a oportunidade de entrar para a história do Brasil como alguém que salvou o Brasil dessa quadrilha e desses canalhas. Obrigada, doutor Hélio Deria Júnior. É um assunto que ninguém gostaria de estar falando aqui. É polêmica atrás de polêmica. É muito difícil a gente estar nesse lugar de comunicadora, de advogado e ter que colocar a cara a tapa, falar sobre um assunto que muitas pessoas não falam por medo, porque é isso que a gente sente. A gente sente medo de falar. E as pessoas não falam por medo de perder o emprego, as pessoas não falam por medo de ser censuradas e perder uma rede em quem trabalhou anos para conquistar isso, simplesmente porque é contrário a algo que está rolando. Então, assim, eu sinto muito por todos, inclusive por mim que trabalho com isso. E faço questão de reforçar e correr o meu risco, porque eu acho que essa mensagem tem que chegar. Obrigada, doutor Hélio. Obrigada a senhora. Meus parabéns mais uma vez pelo teu talento, pela tua dedicação. Eu que acompanho, sei o tanto que você trabalha, se dedica e gosta do que faz. E não à toa acaba fazendo muito bem, né? Tenho certeza de que é apenas o começo. E desejo muita sorte a você e toda a sua equipe. Obrigada. Grande abraço.